No episódio de hoje, recebemos o médico veterinário Yuri Pinheiro Machado. Yuri, muito obrigado pela tua presença aqui no Suinocast. Obrigado, Jamil. Eu que agradeço e já parabenizo também a você, ao Márcio, toda a equipe aí do Suinocast pelo brilhante trabalho que vocês têm desenvolvido aí nos últimos anos, né? De trazer trazer formação aplicável, né, à suinocultura, e realmente vocês estão de parabéns. Obrigado pelo convite. Obrigado, Yuri. Obrigado. Não, grande prazer mesmo e obrigado pelas palavras. Yuri, quando a gente pensou no teu nome, a gente pensou em alguns assuntos, assim, a gente fez umas conversas de bastidores, né? Mas antes de mais nada, eu queria que tu te apresentasse e falasse um pouco sobre a tua trajetória na suinocultura. Bom, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, lá na URGS, em 93, e de lá eu imediatamente já fui fazer estágio. Na verdade, eu fiz o estágio curricular, né, já em suinocultura, na Sadia, né, na antiga Sadia, e quando me formei fui trabalhar na Perdigão, trabalhar na concorrente, e fiquei na Perdigão durante 8 anos. Trabalhei em Santa Catarina um tempo lá como extensionista, depois como supervisor, e aí vim para Goiás, né? Vim para Goiás. Na verdade, nesse meio tempo eu fiz o mestrado, aí voltei para a universidade em Porto Alegre em 95 para fazer o mestrado lá com o professor Ivo, o professor Fernando Bortoloso, né? Na época eles orientaram a minha dissertação de mestrado, né? E aí eu terminando o mestrado, eu retornei para, ainda vinculado à Perdigão, né? Antiga Perdigão, eu vim para Goiás, que é onde eu moro hoje, em Rio Verde, quando a gente ajudou a implantar um projeto aqui de suinocultura muito grande, né? Um abatedor aí para na época eram 6.000 suínos dia, né? Na Perdigão era o maior projeto de aves e suínos na América Latina. Eu acredito que até hoje deve ser o maior complexo, né, nesse sentido. E depois saí da Perdigão, montei uma consultoria, né, e continuei atuando na área. Então, desde sempre, aí fiquei então em Goiás, né, não saí mais de Goiás. Estamos aí na lida na suinocultura hoje, na consultoria, tanto junto a associações quanto junto a produtores, né. Então, estamos trabalhando aí na área de prestação de serviço da suinocultura. Legal, Yuri, legal. E aí, isso até um pouco margeou a nossa decisão do tema, né? Que é um pouco falar sobre um modelo de produção no Brasil que talvez seja bem característico, quase só mais nosso do que qualquer outro país, né, Yuri? O modelo de integração, né, que a gente tem no país. O que seria hoje, assim, se a gente fosse pensar a suinocultura independente e integrada em alguma empresa, tu teria alguns números, alguns dados para nos passar de como que é esse modelo hoje, em números? Hoje, segundo o levantamento que foi feito pela BCS no mapeamento da suinocultura em 2015, né, que não mudou muito de lá para cá, esse mapeamento foi publicado em 2016, mas é referente ao ano de 2015. Nós teríamos em torno de 40% da produção nacional de suínos dentro do sistema de integração, né? E ainda tem mais uns 22% aí no sistema de cooperativas, que é muito similar, né? Embora assim, o conceito, né, de cooperativa e as agroindústrias em geral seja um pouco diferente, porque as cooperativas elas se enquadram numa lei de cooperativismo, né? O cooperado é dono da cooperativa, mas o sistema como um todo ele caminha mais ou menos da mesma forma, né? Tanto na cooperativa quanto na integração. Então, se nós unirmos a integração, que representa quase 40%, com cooperativa, nós temos aí quase 2/3 da suinocultura nesses sistemas, digamos assim, verticalizados, né? Não tem aquele produtor independente que tem toda a cadeia, né? Que ele opera no mercado independente, ao sabor das oscilações de preço dos insumos e do valor do suíno, né? Isso teria em torno de 2/3 da suinocultura no mercado, numa atividade, né? Digamos assim, verticalizada, e que tu tens uma relação comercial um pouco diferente, uma relação até digamos assim, de troca, né, um pouco diferente do que é o mercado independente. E muito relevante, né? Eu acho que quando a gente até propôs essa conversa, né, esse tema, eu acho que assim, a gente sempre fala muito, né, quando a gente fala em mercado de suínos, né, a gente fala no mercado independente, né, como que está a Bolsa de BH, como que está a Bolsa de São Paulo, né, mas a integração, como que ela tem andado? É um sistema que realmente já tem aí
mais de 40 anos, mais de 50 anos, né? Um sistema que, sem dúvida, é um sistema bem sucedido, mas é um sistema que, obviamente, tem seus desafios, né? A gente vê aí algumas perspectivas de como que deve mudar para os próximos anos, né? Existe um fato relativamente novo, que é a Lei da Integração, que está em vigor desde 2016. É um ramo de atividade, né, da suinocultura muito interessante, é um mundo à parte, e que eu acho que é interessante quem não conhece, né, ter mais conhecimento, até quem está entrando na atividade agora, como profissional, que vai atuar, entender um pouco desse sistema e de como que a gente deve atuar nele, né? Sim, sim, sim. E até confesso que na época que eu fui extensionista, a gente não tinha também tanta aquela ideia de como que funcionava uma integração, assim, ser, por exemplo, bem como tu falou, né, eu via o preço do suíno, né, a bolsa do suíno, mas o que isso tem a ver com o meu sistema, que eu pago o produtor por conversão alimentar, ele tem uma meta, isso é um pouco, acho que tanto para quem já está no campo hoje, para quem está entrando, né, são conceitos que conceitualmente, como tu mencionou, no sistema de integração o mercado não importa tanto, né? Porque ele tem aquela certa segurança de um ganho mais estável, né? Então ele não, como se fosse colocar na bolsa de valores ou colocar num fundo de investimento mais conservador, se é mais ou menos uma comparação assim, Yuri. Exatamente. Sempre vem aquela pergunta, né, Jamil, de quem não é da área, o que é melhor, é ser integrado ou é ser produtor independente, né? E a resposta é sempre aquela assim, depende, né? Depende do risco que você quer assumir, né? Daquilo que você quer, da parte da atividade que você tem condições de assumir e de gerir, né? Por quê? Porque o conceito, né, do sistema de integração é justamente esse. O mercado de insumos, ou mesmo o mercado de venda, o preço de venda do suíno no mercado da exportação, no mercado interno, ele não interessa tanto para o suinocultor, porque ele faz um contrato com a indústria de garantir o fornecimento de uma matéria-prima, que no caso é o suíno, né? Seja ele o leitão, o animal de abate, né? O cevado, dentro das características que a indústria quer, no prazo que ela quer, né? E na qualidade que ela quer. Então, essa é a obrigação do produtor, né? E a indústria, a obrigação dela é absorver essa produção. Só que a relação ela vai muito além disso, né? Muitas vezes o produtor, na maioria das vezes, ele é um fiel depositário. Os animais são da indústria, a ração é da indústria, o medicamento é dela, as orientações técnicas é da indústria. E o produtor ele tem a investimento, né? A granja, ele entra com a mão de obra, ele entra com a propriedade, com o passivo trabalhista, com o passivo ambiental, né? Ele entra com o investimento dele. Então, é exatamente isso que tu falou, Jamil. Ele é um investidor. Né? Ele não é simplesmente um suinocultor. Muitos podem pensar assim, pô, mas o cara ele recebe os animais, recebe a ração e faz toda a parte de mão de obra, então ele é um prestador de serviço? Não. Ele não é um prestador de serviço, ele não é um funcionário da agroindústria, ele é um investidor que tem um contrato com a empresa, né, um contrato de exclusividade com a empresa, e de longo prazo, normalmente os contratos são de longo prazo, né? E no qual ele vai fazer um investimento, que é a granja, que é o imobilizado dele, ele vai investir a energia dele também, né? O capital de giro, muitas vezes, e para ter um retorno em cima daquele investimento. Né? Então, a grande diferença é justamente essa em relação ao produtor independente. Né? Digamos assim, o risco é um pouco menor, né? O risco é um pouco menor porque ele não tem que estar preocupado com quanto que vai estar o suíno, quanto que o milho vai subir ou vai baixar, né? Mas ele tem um risco também, o risco de não produzir corretamente, o risco de ter, eventualmente, problemas na produtividade, porque ele é remunerado em cima dessa produtividade, né? Em cima de índices zootécnicos, mas ele sempre vai ter um ganho estável. Né? E isso é muito importante, a gente diferenciar o ganho estável da estagnação do ganho. Né? É óbvio que ele tem digamos assim, uma previsão do que ele vai receber em cima daquele investimento, em cima dessa relação, mas o grande desafio é justamente tu manter a competitividade da indústria, porque obviamente que quanto mais eficiente for o produtor, mais competitiva vai ser a indústria, porque a matéria-prima dela vai ter um custo mais baixo, né, mais competitivo,
mas ao mesmo tempo tu tem que manter o produtor motivado a continuar melhorando, continuar reinvestindo na atividade, né? Buscando sempre a excelência em termos de índices zootécnicos, em termos de produtividade geral. Sim, sim. Essa é uma questão importante, né? Porque a questão do ganho, porque a gente tem a mão de obra, varia o valor, tu vai precisar investir, tu vai precisar ter novos equipamentos, tu vai precisar, às vezes, tu tá ampliando a granja, então os custos eles não são fixos, né? Por isso que não representa que o ganho vai ter que ser estável ou estagnado, né? Então, é bem como tu mencionou, uma redução de risco, é uma redução de risco que eu diria de ganhar muito bem e ganhar muito mal, né? Porque Ou até não ganhar, né? Ou até não ganhar, exatamente. Mas eu acho que tudo está muito relacionado nos dois cenários, tanto na integração como no independente, a uma meritocracia, né? O produtor hoje que ele está... E isso eu acho que... Eu sinto que às vezes não fica tão claro para o produtor qual que é a maneira dele ganhar mais dinheiro, de que forma que ele vai ganhar mais dinheiro na integração, por exemplo. O produtor independente é óbvio, ele vai ter o controle dos custos muito mais na ponta do lápis, porque ele depende do custo o custo e a receita, mas o produtor na integração ele tem que ter uma gestão um pouco diferente, porque ele ganha talvez por um indicador, se ele ultrapassar determinado indicador ele começa a perder, ter descontos. Eu acho que isso às vezes, eu sinto que às vezes isso é complicado, sabe, porque eu lembro na minha época de extensionista, era complicado de explicar o custo de produção para o produtor que ele tem um pouco, a empresa paga, um pouco ele paga, os animais não são deles, então é complicado a gente fala, né, a suinocultura a gente tem que ter os números, tem que estar certo de saber quanto está ganhando por animal, quanto está ganhando por quilo, mas é um pouco difícil dentro da integração e às vezes a gente perde um pouco o produtor quando ele não sabe explicar direito para ele isso. Na verdade, a palavra de ordem, tanto para o suinocultor independente como para o integrado, é gestão, né? Isso aí é a base de tudo, né? Mas digamos que a gestão no sistema de integração, ela vá no seguinte sentido: obviamente a gestão de mão de obra, né? A gestão de custo tem que ser muito bem feita pelo produtor, e o resultado, eu sempre digo o seguinte: a meritocracia ela tem que ser o grande desafio de um sistema de integração. Existem várias formas de remuneração, né? Às vezes diferenças dentro da mesma empresa, né? E eu digo que as mais bem-sucedidas, né? Aquela que tu consegue, o sistema, o que a gente sempre busca na integração, que é o ganha-ganha, né? É a indústria ganhando e o produtor ganhando, é aquela em que o produtor ele consegue, digamos assim, ganhar por méritos em termos de melhoria no resultado, no desempenho, que consequentemente vai dar um retorno para a indústria, e ao mesmo tempo ele tem uma margem que, além de satisfazer as necessidades dele como investidor ou como profissional, né, permita que ele reinvista na atividade, né? Porque não adianta a gente também enxergar a suinocultura do que ela é. O que ela foi o ano passado, o ano que vem ela já está superada, né, Jamil? Cada vez mais a tecnologia vai sendo agregada, as exigências dos animais, das genéticas, né, vão sendo cada vez maiores, né, em termos de a gente obter resultado e ter competitividade, né? Quer dizer, uma granja hoje que desmama 30 fêmea ano, ela já está ali, né? Não é lá a top de linha. Há 5 anos atrás, há 5 anos atrás, quem desmamava 30 fêmea ano ganhava estátua, né? Ganhava troféu, né? Hoje já, 30 fêmea ano é arrancada, digamos assim, né? Para quem quer estar com excelência, né? E quem quer ter margem, né? E isso vale para o independente, vale para o integrado, né? Eu sempre digo o seguinte: na integração, assim como no produtor independente, o ruim ele vai rodar uma hora também, né? Aquele que não tem gestão, que vai sempre patinando nos resultados, ele vai acabar saindo da atividade, né? Só que tem uma diferença. No sistema de integração, a gente consegue escolher mais ou menos quem é o produtor, tá? Claro que às vezes numa expansão tu precisa colocar muitas fêmeas, colocar muitas granjas novas, tu não consegue fazer aquela peneira ideal. Mas é aquela história, no sistema independente, qualquer aventureiro entra, né, Jamil?
o suíno hoje a R$ 9 aí, tem muita gente que nunca viu suíno na frente e está colocando granja e acha que pode tocar um negócio, né? Não que ele vá fracassar porque nunca trabalhou na atividade, mas se ele não tiver um perfil de gestão, né, de buscar a informação adequada, de se assessorar, de usar as ferramentas de gestão adequada, ele vai ficar fora. Teoricamente, numa integração, quando a integradora busca os seus integrados, ela já vai analisar um determinado perfil, né? Então já vai excluir, tu já tem digamos assim, uma certa seleção dos produtores que vão participar de uma integração, né? Especialmente quando tu tem uma expansão, que tu vai dar prioridade para aqueles que têm os melhores resultados, né? Então, são alguns fatores que tornam as agroindústrias mais competitivas, né? Além delas trabalharem com escala, né, com uma série de outras questões aí, né? Mas, obviamente, que também tem os seus desafios, né, Jamil? Que uma coisa é tu ter a tua granja, né, como independente, eu vou escolher a minha genética, eu vou escolher a minha nutrição, eu vou determinar se eu vou trabalhar com uma determinada tecnologia mais cara e que às vezes no primeiro momento não vai me trazer um resultado, mas vai me trazer lá na frente, que vai ter um retorno mais demorado, mas que vai me dar mais sustentabilidade, né? Outra coisa é tu estar dentro de uma integração em que tudo tem que ser analisado dentro de uma cadeia, né? Às vezes, assim, nem sempre a tecnologia mais avançada vai ser o melhor para aquele sistema, né? Porque a agroindústria ela tem que ver lá desde o custo do suíno até o valor que ela vai colocar lá no atacado, no varejo, né? O produto final dela. Então, a visão, às vezes, não é a mesma, mas os princípios são os mesmos, né? De gestão, de otimização de custos, de buscar melhores margens, de reinvestir na atividade para se manter competitivo. Sim, sim. É engraçado porque às vezes a gente vê momentos como o de agora, né? Onde o produtor só está olhando o preço do suíno, não está olhando o preço do milho, né? O produtor da integração tá incomodado, está buscando talvez outra integradora. Eu acho que isso tem muito a ver com a transparência de como é calculada a remuneração, como que é feito o pagamento. Eu acho que existe um valor que é dividido entre os integrados de acordo com a performance. Eu acho que essa talvez seja uma das principais chaves, assim, de ser transparente, né? Como que a gente paga, né? Não, justamente, né? Eu sempre digo o seguinte, ó, aquela velha, é uma máxima que diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, quando o independente está dando muito lucro, todo mundo quer ser independente, né? Mas quando o independente está no prejuízo, que o pessoal diz que até o suíno muda a dieta, né? Ele deixa de comer milho e soja, passa a comer apartamento, caminhonete, fazenda, né? E realmente é assim, a gente sabe que a gente passou por momentos aí de margem negativa na suinocultura independente. Aí ninguém quer ser independente, aí todo mundo quer ser integrado. E isso vale para os dois, né? Vale para a indústria e para o produtor. Então, eu sempre digo o seguinte, olha, tu tem que olhar a relação de integrado e integradora como um contrato de longo prazo em que tu vai ter uma divisão compactuada. Sempre digo isso, né? Tu vai compartilhar os ganhos, tu vai ter um pacto para compartilhar esses ganhos. Nesse pacto para compartilhar os ganhos, tu tem que ter definido ali os índices de produtividade, os custos reais da atividade que o produtor vai ter, né, que ele vai ter que desembolsar, o quanto que ele investiu, porque ele é um investidor e quer ter um retorno do investimento. Quanto que ele presume que vai ter de percentual de retorno sobre aquele investimento. Eu quero ter 6% ao ano. Mas por que 6%? Por que não 12%? Não, 12% seria numa atividade de mais risco, né? De repente, uma atividade de menor risco, eu posso ter um percentual menor, mas isso tem que ser pactuado, né? Pactuando isso, tu tem que encontrar uma fórmula de cálculo que chegue nesse valor, né? Que é o que a gente chama de valor de referência. E essa fórmula, obviamente, ela tem que ser clara para todo mundo, né? E existe mais um fator aí, Jamil, que é o seguinte, aquele paralelo que a gente faz com a esteira da academia, né? O ano passado, o meu índice de produtividade para eu ter um ganho X, vamos dizer que a minha conversão na terminação era 2,35.
mas houve uma evolução genética da nutrição que esse ano já não é mais 2,35, já é 2,30. Como é que nós vamos dividir esse ganho, né? Nós temos que dividir esse ganho também, né? Claro que uma grande parte é da indústria, que ela que está investindo na genética, ela que está investindo na nutrição, mas o produtor também. É aquela história da esteira, né? Tu está numa esteira, na hora que tu te acostumou com a velocidade da esteira, o personal vai lá e aumenta a velocidade, e é mais ou menos isso, né? Só que essa velocidade ela tem que aumentar de tal forma que quem está na esteira consiga atingir, consiga superar essa meta estabelecida e manter o seu ganho, né? Então, esse é o grande segredo, é o grande desafio nessa relação, é manter o ganho e manter a motivação para ganhar mais também, né? Mesmo sendo um ganho estável, né? E a gente conhece várias integrações aí em algumas regiões que conseguem esse, digamos assim, esse equilíbrio, né? É óbvio que ainda existe muito conflito, isso é natural, né? Quando numa atividade econômica que tu tenha muitas vezes algumas divergências em termos de interesses, mas são coisas que a própria lei de integração veio para resolver, né? E justamente através dessa lei, que desde 2016 está vigorando, e que tem tido uma evolução no entendimento dessa lei, que digamos assim, a gente espera que haja um crescimento nesse conhecimento da lei digamos assim, na evolução da integração como um todo, né? Sim, sim, faz muito sentido, né? Porque é aquela questão da pessoa tá satisfeita e até ser uma bandeira para novos integrados ou produtores independentes defenderem. Não, eu me sinto bem. Claro, flutuações vão sempre acontecer, né? Isso é claro, né? Se a gente, mas uma coisa eu me lembro que a gente conversava bastante na época que eu era extensionista era que o produtor ele tem que saber quanto ele vai ganhar antes de fechar o lote ou o quadrimestre ou o mês, porque aí ele sabe mais ou menos aonde melhorar. Se eu mexer nesse número da fórmula, eu melhoro o X. Como que eu mexo esse número da fórmula? Melhorando tal índice de produtividade. Esse é o grande lance. O nível de transparência ideal é exatamente esse, Jamil. O cara entregou o lote dele, seja de leitão, seja de animal para abate, ele tem lá as informações de quantos quilos de ração ele gastou, quantos animais ele produziu, quantos quilos de carne ele entregou, ele faz à mão cálculo de quanto que ele vai receber. Esse é o ideal. É isso que o produtor tem que buscar. É isso que o produtor, as associações têm que buscar. Esse é o primeiro nível de transparência que tu tem que ter e assim que não dá para abrir mão. O cara tem que saber quanto é que ele vai receber. E o outro é como que ele vai corrigir a evolução do sistema e como que ele vai dividir aquela correção, né? E sempre tendo em mente isso. Na hora que o mercado estiver ruim, nós já tivemos crises muito sérias aí. A crise mais recente que a indústria teve foi a da carne fraca, né, lá em 2017, que infelizmente foi até uma crise, digamos assim, muito mais... o impacto midiático foi muito maior do que realmente o fato em si, né? Mas obviamente que nós tivemos uma crise das indústrias, né? Elas tiveram perdas em termos de margem. Bom, como diz o outro azar é do goleiro, eles têm que manter a remuneração do produtor, assim como agora com a exportação a 1.000, né, eles têm que a remuneração do produtor vai ser a mesma pactuada, né? Então assim, a grande vantagem da integração para a integradora é justamente essa estabilidade de fornecimento de matéria-prima a um custo que ela consegue controlar em partes. Em partes por quê? Porque ela também está operando no mercado de grãos, né? Ela pode fazer maus negócios na compra de grãos, como pode fazer bons negócios na compra de grãos, que é o que vai impactar muito mais no custo, né? Não vamos nos esquecer que independente da atividade, se é independente ou integrada, o custo relacionado a insumos, né, a grãos, ele vai ser lá seus 70%, 75% no animal na plataforma, né? Então, esse é o ponto fundamental. A gente fala isso muito também, né? Às vezes se preocupa muito com a remuneração do produtor, mas a remuneração do produtor representa muito pouco em relação ao custo do suíno. Imagina o custo de toda a cadeia até lá sair o produto acabado, né? É insignificante, mas
mas é uma base importante, né? O integrado, sem o integrado, a integradora não teria aquela matéria-prima na qualidade que ela quer. A gente conhece aí empresas que trabalham com produtos com rastreabilidade extremamente rigorosa, né, em termos de livre de ractopamina, né, uma série de outros produtos que não podem ser utilizados, e é só na integração que tu consegue esse nível de garantia, né, ou numa cooperativa e tal, quando tu tem a verticalização do sistema, né. Então, isso dá uma competitividade, um diferencial para a indústria muito grande, né. Então, obviamente que ela consegue conquistar mercados melhores, ela consegue operar melhor, não só por conta da escala que ela trabalha, mas também por conta desse nível de rastreabilidade que ela consegue obter do seu sistema. Sim, sim, sim. E um outro ponto que tu citou bem, que eu acho bem interessante essa questão da exportação, né? Tá exportando, tá ganhando talvez em outra moeda e é muito mais vantajoso exportar, mas talvez, será que isso reflete do ganho do produtor? Ele tá atendendo um padrão exportação agora, né? Ele passou a atender um padrão. Será que isso vai atender? E daí a gente pode extrapolar para a questão do antibiótico, né? A gente já está reduzindo o uso de antibiótico, ou já tem alguns animais livres de antibiótico. Será que isso vai refletir em um ganho para o produtor? E tem um outro exemplo até, Yuri, que é a questão de que às vezes o melhoramento genético, ele vai, às vezes não, na maioria das vezes ele vai estar muito mais focado em melhorias de performance, de crescimento, conversão alimentar, mas quem garante isso, esse processo, é o cara que insemina lá na gestação, né? Então, quando está verticalizado, o cara da UPL, do sítio 1, ele vai receber por leitão desmamado, mas ele não colheu o fruto da inseminação com outro material genético, que talvez vá nascer um pouquinho menos, mas a conversão compensa, e daí o ganho vai para o cara da terminação. Parece complexo, Jamil, mas eu sempre digo o seguinte, se a indústria disser que ela precisa criar javali, que dá 8 leitão por parto, e botar na tua granja como integrado, não tem problema, desde que ela faça uma tabela de remuneração que seja baseada em 8 leitão por parto, né? Não tem problema nenhum. Então, eu sempre digo, pessoal, não se preocupem em ela mudar o sistema, ou a genética, ou até mesmo a nutrição, que às vezes tu tem que fazer algumas manipulações na nutrição em função de mercado, né? Eu tenho que usar um coproduto, ou tem que usar ou tem que baixar alguns níveis para poder manter competitivo. Tudo bem, só que tu tem que ter transparência com o teu integrado e dizer assim, a ração agora ela vai ser menos eficiente, tu vai ter menos vai ter uma piora na conversão alimentar. Isso é uma coisa provocada porque a gente tem que baixar o custo, né? Mas a gente vai corrigir isso na tabela de remuneração do produtor. Ou seja, ele vai ter uma perda em desempenho, mas não vai ter perda em rentabilidade. Isso é que é importante, né? Então, sempre que esse nível de transparência que tem que existir, a indústria vai ter que trabalhar com uma ração agora mais pobre, porque está muito caro o milho, porque as vitaminas estão muito caras, nós vamos trabalhar com o nível limite de vitamina, não vamos trabalhar com aquela margem que a gente sempre trabalhava um pouquinho mais. A nossa genética nós mudamos porque nós estamos dando mais valor à conversão e não à prolificidade, então vai perder no OPL, não tem problema. Só faz adequação naquela planilha, naquele sistema de pagamento que vai me remunerar, que vai me manter o mesmo ganho eu produzindo 8 leitão de javali ou produzindo 14 leitão de uma porca de alta genética, né? Então, esse aqui é o ponto fundamental, né? Aí é que entra essa relação que o produtor tem que ter com a indústria através de seus representantes, né? Seja na associação, seja na CADEC, né? Que é o sistema que é previsto na lei de integração, que vai demonstrar isso, né? Que vai mostrar lá claramente como é que funciona esse sistema. Então, é tudo uma questão de pactuar, né? Vamos pactuar, nós vamos mudar isso, então isso vai ter tal impacto. Às vezes o impacto ele não é mensurável, mas ele pode ser corrigido retroativamente, né? Então existem vários dispositivos para isso, né? E o principal, né, Jamil, eu vou ter que agregar uma tecnologia nova. Vamos falar em bem-estar animal agora, né? Que é um caminho sem volta, né? Ou redução do uso de antimicrobianos,
dos quais, por exemplo, eu vou ter que aumentar a minha idade de desmame e, às vezes, construir mais maternidade com o mesmo plantel de matrizes, né, para poder atender todas essas exigências. Tudo bem, eu vou fazer um investimento lá, eu vou ter que investir em mais maternidade, eu vou ter que investir numa tecnologia de bem-estar animal, aumentar a baia coletiva, aumentar espaço para melhorar a densidade animal na minha creche, por exemplo, ou na gestação. Tudo bem, eu vou investir. Esse investimento ele tem que ter um retorno, né? Aí entra toda aquela questão de gestão mesmo, né? Eu vou ter um custo maior, eu vou ter um investimento maior, eu vou ter que ajustar o meu retorno também junto à minha remuneração. Então, essas questões não podem servir como amarras, digamos assim, né? A evolução, pelo contrário, a evolução sempre é bem-vinda e é necessária num sistema de integração, né? O que eu sempre digo, assim, já falando no futuro da integração, né, que eu acho que a gente tem que pensar muito, a gente tem que ver como que foi no passado, como que é hoje e como que vai ser no futuro. No passado, a integração começou lá no sul, com pequenas propriedades, normalmente mão de obra familiar, normalmente as propriedades tinham outras atividades, como gado leiteiro, apicultura, né? O cara trabalhava com frango, com suíno, com tudo, né? Aí, naturalmente, a integração ela foi migrando para regiões, para novas fronteiras agrícolas, né? Que é o caso do Centro-Oeste, com um perfil de produtor já diferente, um perfil empresarial, granjas maiores, né? Com um dimensionamento maior. E o que eu vejo no futuro? Eu vejo no futuro o seguinte: qual que é o grande gargalo assim hoje na integração? Claro que existem muitas coisas assim para a gente desembaraçar, mas assim que é comum a todo mundo, né? É aquela história: se tu é um produtor independente e o mercado está bom, tu vai investir para aumentar a tua atividade, né? A suinocultura aí nos últimos 4, 5 anos ela aumentou em torno de 20% a produção, né? A gente vê os dados do IBGE. E grande parte foram os produtores independentes ou as agroindústrias que expandiram as suas unidades. Mas e o produtor integrado, né? Ele colocou uma granja 5 anos atrás lá com 500 matrizes e chega num ponto que 500 matrizes já não te otimiza uma série de recursos para te ter ganho de escala. E aí tu teria que ir para 1.000, 1.500, 2.000 matrizes, né? E numa integração, tu depende da vontade da integradora, do projeto da integradora naquela região, né? Então o produtor ele fica muito dependente da integradora para expandir o seu negócio. Eu vejo como futuro da integração alguma coisa híbrida, em que o produtor ele vai fazer um contrato com a integradora, né, nos mesmos moldes que nós temos hoje, né, pactuando os índices de produtividade, o retorno sobre capital, mas ele vai ter a liberdade de eventualmente aumentar a atividade dele e vender o excedente para outro, ou colocar no mercado independente, entendeu? Que isso vai ser bom para a integradora também. Eu sempre digo que você só cresce se o seu parceiro crescer também. Exato. Né? Você só cresce, você tem que ter a sua competência, a competência do seu parceiro. Você não vai querer ter como parceiro alguém que não tem uma visão de crescimento, de melhoria, né? Então é justamente nesse sentido. Quando veio, inclusive, a lei da integração, que nos trouxe essa possibilidade, né, do produtor compartilhar as decisões, nada mais do que isso. A lei da integração é a gestão coletiva dos contratos em que as decisões são compartilhadas, né? Tanto no sentido de crescimento da integração, quanto na própria remuneração do produtor, né? E eu vejo da mesma forma, quanto que cresceram as grandes indústrias que a gente conhece, né, nos últimos anos. Elas têm metas de crescimento de 15%, 20% ao ano. E quanto que os produtores integrados cresceram, né, em termos de tamanho da sua atividade, né? Então, qualquer empresário que investe em alguma atividade econômica, que não é um especulador que está colocando no banco ou na bolsa de valores, mas está investindo numa atividade econômica importante, ele quer crescer, né, Jamil? Ele não vai só querer corrigir o ganho dele todo ano pela inflação ou por algum tipo de indexador. Não, ele quer crescer, inclusive por causa da sucessão familiar, muitas vezes, ele, né, quer deixar aquilo como legado para os seus filhos, né, seus netos, quer que tenha sustentabilidade nesse negócio, quer
A gente vê muitas vezes nas integrações, né, especialmente aqui no Centro-Oeste, que é uma região, uma fronteira nova, em que tem um perfil empresarial, em que o cara está com o mesmo tamanho de granja lá há 10 anos, 10, 15 anos, mas ele cresceu na atividade de soja, na atividade de gado leiteiro, que ele é independente, né? Em todas as outras atividades, a granja continua do mesmo tamanho, né? Isso não é bom para a integração, porque aquilo acaba sendo um negócio secundário para ele, né? E aí ele não vai ter a mesma dedicação, ele não vai ter o mesmo comprometimento que ele tinha quando aquilo lá era o principal negócio dele. Então, por isso que eu vejo que o futuro da integração vai passar por um sistema meio híbrido, né, em que tu vai ter lá os seus contratos, de repente até vai criar cooperativas de produtores que vão vender para uma agroindústria, por exemplo, né, como a gente já tem aí, não exatamente como é nas cooperativas, mas alguma coisa um pouco diferente, em que o produtor ele tem essa independência de produzir o excedente e vender o excedente para quem ele quiser. Obviamente que vai continuar tendo que seguir alguns padrões, né? Essa é uma das características da integração, que é a padronização. E a padronização é aquela história, né, Jamil? Ela pode parecer, às vezes, uma coisa ruim, mas ela é importante quando a gente pensa em mercado, né? Em exigências do mercado consumidor aqui e lá fora, né? Tu ter uma carcaça padronizada em termos de peso, em termos de características, né? Tu ter uma garantia de que aquele animal foi criado em determinadas condições, né? Que não se usou determinadas substâncias, né? Como é o caso da ractopamina, que alguns mercados exigem, né? Livre de ractopamina, ou com redução do uso de antibióticos. Então, tudo isso aí é um diferencial que tem que se buscar, né? Sim, sim. E até, Yuri, eu estava pensando, a gente fala muito, claro, da remuneração, e isso vai ser um dos principais fatores decisores, assim, de ir para uma integração, ficar no mercado independente, ou independente do momento. Mas a questão é o que, além do dinheiro, a gente pode falar, por exemplo, às vezes uma relação no veterinário que se faz mais presente, ou algumas garantias, ou um tratamento diferenciado. O que a lei da integração fala sobre isso, e qual que é a tua visão sobre uma relação que não seja somente o dinheiro entre produtor e empresa? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, um outro diferencial para te entrar com mais facilidade na integração é a questão do crédito, né, Jamil? Porque a suinocultura eu sempre digo que a suinocultura é uma atividade que ela cobra um pedágio muito alto. É um investimento hoje numa granja, vamos botar numa OPL, né? Fazer um investimento não faz por menos de R$8.000 aí por matriz, né? Eu acho que até mais agora com toda essa inflação que nós estamos tendo aí, mais o capital de giro e tudo. Então, assim, é um investimento muito grande que quando tu tem um contrato com uma integradora, tu consegue muito mais fácil junto ao banco, né? Elas têm até convênios com os bancos, então isso também facilita a tua entrada na atividade, né? Agora, essa relação do extensionista, da integradora, isso é muito importante. Eu vejo assim, eu que já trabalhei nas duas áreas, né? Tanto como assistente técnico na integração quanto no produtor independente, a abordagem ela é um pouco diferente. Por quê? Porque o extensionista dentro de uma integração, ele tem, na verdade, duas funções, né? Uma é de manter esses padrões, essa rastreabilidade, essa garantia de qualidade, né? Ele tem que manter isso, né? Então, assim, alguns padrões o produtor realmente não pode sair daqueles padrões, né? Só que o extensionista não pode se ater somente a isso, né? Ele tem que ter, isso não muda em qualquer atividade de assessoria, de consultoria, é tu manter o foco no resultado do teu cliente, né? No caso, o integrado, né? E aí entra o grande desafio do extensionista dentro do sistema de integração. Eu vejo assim algumas vantagens de tu trabalhar como extensionista no sistema de integração. Primeiro é que tu faz parte de uma equipe. Tem vários colegas, tu tem várias realidades, então assim, tu tem o acesso a uma diversidade de ocorrências e de situações que tu que trabalhou em integração sabe muito bem disso. É uma grande escola, né? Um ano que tu passa dentro de um sistema de integração como extensionista, obviamente, se tu for atrás, né, e interagir com teus colegas e tal, tu ganha uma experiência muito grande. Eu sempre digo que é uma troca, né? A gente aprende com o produtor, a gente aprende com o gerente de granja, a gente aprende com o encarregado,
a gente aprende com o cara que faz a lavação da sala, né? A gente aprende sempre, dentro de uma granja, a gente está sempre aprendendo e está ensinando também, é uma troca, né? E eu vejo que, nesse sentido, o extensionista ele pode ser mais um, né? Só sendo aquele auditor, o cara que vai lá e vê se a coisa está funcionando mesmo, e eventualmente dar uma dica para o cara ali, mas ele pode ser, ele pode se destacar de tal forma que ele, dentro de um sistema padronizado, ele ainda consegue inovações, né, convencer o produtor de fazer um investimento e mostrar isso para ele, né, em termos de retorno, trazer resultado para o cara, se destacar, crescer dentro da empresa ou até ir para outras empresas, né? Então a gente sempre teve os sistemas de integração assim como referências nessa área técnica, né? Justamente por toda essa diversidade que tu consegue ter, mas depende muito do profissional, obviamente, né? O profissional é que tem que ter essa iniciativa de não se acomodar, né? E ir atrás e buscar, dentro daquela pouca margem de manobra que ele tem, inovações, né? E aí entra aquela outra questão, né, cara? Quando tu vai num produtor independente, numa situação que nem a de agora, que o produtor independente está tendo uma margem boa, né? E aí tu vai lá, para te convencer ele a colocar, adotar uma nova tecnologia, é fácil. Muitas vezes tu nem precisa fazer conta. Na integração, tu tem que sentar com integrados, ó, cara, aqui, ó, nós vamos fazer uma tal mudança de tecnologia, ou colocar tal equipamento, ou usar determinado produto aqui, que vai te dar esse e esse retorno. Então a gente tem que estar muito mais afiado, né? E ao mesmo tempo é uma coisa que tu tem ali, aquela história de tomar cuidado com relação aos custos, né, de produção e tudo mais, que a própria integradora cobra da gente, né, quando a gente está na extensão, né? Porque aquela história, Jamil, uma coisa é a integradora olhando uma integração, né? Ela tem aquela visão de frota. Sempre falo isso. É como se tu tivesse aí 20 caminhões. Tu tem 20 caminhões. Tu não vai fazer seguro de 20 caminhões, né? Tu vai ter lá um fundo que tu vai guardar um dinheirinho lá para quando um caminhão tiver algum sinistro, tu vai lá e banca. Tu não vai fazer seguro dos 20 caminhões. Agora, eu sou o dono do meu caminhão, eu quero fazer seguro, eu quero estender a garantia, quero fazer o melhor, né? Então, muitas vezes tu tem esse paradoxo dentro da integração, né? O integrado quer que a sua granja seja de excelência, ele quer muitas vezes investir mais do que o próprio custo permite de uma integração, né? Então, é outro desafio que a gente tem que conciliar também, né? E é compreensível essa visão de frota que a integradora tem, né? Porque ela olha como um todo, né? E a integração ela faz parte de um todo ainda maior, que é toda a cadeia de produção dela que vai até a indústria, né? Sim, sim, claro. E Yuri, como que tu vê a questão de tecnologia, mas eu digo uma tecnologia um pouco já mais avançada, assim, uso de softwares, inteligência artificial, se aplicando nos modelos de produção hoje no Brasil? Eu acho que é outro caminho sem volta, sabe, Jamil? Essa questão do 4.0, da internet das coisas, né? Eu acredito que deva evoluir bastante, especialmente na parte de ambiência e de nutrição, né? Alimentação dos animais, nutrição e alimentação dos animais, eu acho que é onde vai evoluir mais. Mas eu acho que nós temos muito feijão com arroz ainda para melhorar, tá? O problema da suinocultura no Brasil, eu vejo, esses dias eu até estava discutindo com um colega isso, qual que é a diferença da suinocultura para a avicultura? A avicultura é muito mais padronizada, né? Tu vai num aviário no Rio Grande do Sul, ou num aviário do Rio Grande do Sul que tenha 10 anos, ou um aviário novo lá em Goiás, não tem muita diferença em termos de tecnologia, em termos de desenho, né? A suinocultura não, a suinocultura ela começou com um imigrante italiano e alemão no sul do país, ou com o mineiro lá da zona da mata, o criador tradicional, aquele já que vinha lá do tempo do Brasil colônia ainda, né? E cada um com a sua concepção, né? Pega a instalação lá no sul, eu peguei a instalação que tu tinha janela basculante na maternidade, sem nenhum ventilador lá dentro, porque o cara trouxe aquele desenho lá da Europa, né? Natural. E até hoje a gente vê ainda expansões dentro, mesmo em algumas integrações, hein? A gente vê algumas expansões assim que
é meio que uma cópia de alguém e tal. Nós não definimos, sempre falo isso, nós precisamos definir um padrão tropical de criar suínos, né? O Brasil tem um padrão tropical de produzir soja e milho que ninguém bate, né? Hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de soja, é o segundo maior de milho, né? Só perto dos Estados Unidos. Uhum. Nós conquistamos o Cerrado aqui, com isso eu acompanhei até a evolução do plantio aqui, com tecnologias nossas, que nós inventamos, a Embrapa, né? Outras entidades. E nós precisamos isso na suinocultura também. Eu acho que nós precisamos desenvolver um padrão de instalação, de equipamentos, que seja adequado aos trópicos mesmo. Não tem nenhum outro país que tenha o nosso tamanho, a nossa importância no mercado mundial com esse porte de produção. Não tem. Né? Vamos botar aí a Austrália. A Austrália não, ela participa muito pouco do mercado internacional, né? Não é significativa na suinocultura, né, no mercado internacional. Nós temos aí como de repente, muito parecido, mas muito mais ligado à América do Norte, ao México, né? Mas é uma suinocultura menor que a nossa também. Então, assim, o Brasil tem que, nós como universidades, como entidades de classe, como indústrias, né? Temos que começar a convergir em entidades de pesquisa também, né? Começar a convergir em uma coisa diferente. Vamos parar de copiar, claro, vamos nos basear no que eles já erraram lá fora e tudo, mas vamos criar um padrão nosso, né? Um padrão tropical de criação que envolva tecnologia, que de repente vai envolver mais mão de obra, que a nossa mão de obra é ainda mais barata, né? Então a gente vai ver aí as comparações de custo entre os países, né? O Brasil, ele se compara muito ao custo de produção dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos têm de diferente em relação a nós? É basicamente a escala de produção. Né? É a escala de produção deles que é muito maior do que a média das nossas granjas aqui. E, claro, um pouco mais de tecnologia em termos de climatização, em termos de menos dependência da mão de obra, mas a gente não precisa olhar isso como uma coisa exclusiva. Pô, mas será que a gente precisa trabalhar com uma pessoa para cada 300 matrizes, 500 matrizes, como é nos Estados Unidos? Talvez não seja esse o caminho. Né? Talvez a gente tenha que ter isso sim, equipes mais capacitadas, né? Agregar mais tecnologia, sim, mas aproveitar as nossas vantagens competitivas, digamos assim. Né? Certo. Eu acho que o grande desafio para os próximos anos, o Jamil, tá na questão da compra do grão, sabe? No insumo. O mercado de grãos mudou no Brasil, né? Nós temos aí uma concorrência muito grande das tradings com relação ao milho, das usinas de etanol de milho. Né? A suinocultura hoje ela consome em torno de 10 milhões de toneladas de milho por ano. O etanol de milho já tem uma previsão de consumir 6 milhões. E na mão de muito menos empresas. Então, assim, se a gente for olhar ainda o mercado independente, né, saindo um pouco do assunto que nós estamos tratando aqui, que é o integrado, o mercado independente ele ainda tem a agroindústria que está concorrendo com ele. Tu pega as grandes agroindústrias, elas sabem operar nesse mercado de grãos, né? Então, a gente tem muito ainda que, digamos assim, no feijão com arroz a gente ainda tem muito para evoluir, mas é óbvio que a gente não pode dar as costas para a tecnologia, para o 4.0, para a internet das coisas. Né? Não, perfeito, Yuri. Acho que é bem isso. Tu resumiu bastante isso, de passado, presente e futuro da nossa produção, né? E quando a gente termina o nosso episódio aqui, a gente faz sempre uma pergunta ou duas que fogem um pouco do tema. Eu queria que tu me dissesse quem que são os teus principais mentores na suinocultura. Poxa, cara, tem tantos. Eu te digo assim, o cara que me fez entrar na suinocultura chama-se Davi Barcelos. A primeira aula que eu tive na graduação com ele, e isso foi no final já do curso, hein? Primeira aula que eu tive com ele e o Ivo, os dois, né? Ele e o Ivo Ventes. Foi quando eu me apaixonei pela atividade, né? Ali realmente resolvi entrar. Então eu considero muito o trio lá da URGS, né, que é o Davi, o Ivo e o Fernando Bortoloso, depois que eu conheci ele na pós-graduação, que aprendi muito com ele, não só como professor, mas como gestor. Né? O Fernando Bortoloso é um grande gestor também, né? Do setor de suínos lá.
O Yuri Sobestiansky, que era meu xará, meu meio xará, né? Era um cara assim que, super, super solícito. Quando eu vim para Goiás, ele já estava aqui também. E o cara é aquele cara assim que uma humildade, né, para tudo que ele tinha de conhecimento, né? Sim. Cara, eu tenho medo de cometer injustiças aqui, cara. São muitos mesmo. Não, sem A gente dúvida. aprende todo dia e mesmo com aquelas pessoas mais novas que estão na atividade, que estão entrando, a gente está sempre aprendendo também, né? Mas eu acho que não dá para deixar de citar esses aí. Tá certo. E Yuri, se tu tivesse que me recomendar 2 livros, um relacionado à suinocultura e um nada a ver com suinocultura, que livros seriam esses? Relacionado à suinocultura, cara, um só, é difícil, né? Mas digamos aí, para quem está começando, que não é teu caso, né, Jamil? Vamos colocar aí para quem está começando, é o livro eu diria 2, vamos botar 2, tá? Tá bem. Que é o de produção da suinocultura, que é o da BCS, que a BCS publicou, que é um livro que tem desde manejo, sanidade, parte econômica, tudo, que eu acho que a parte econômica é muito importante também, né? Que a gente infelizmente não tem nem tempo para ver isso na faculdade, né? E isso é uma coisa que a gente tem que olhar sempre, né? Então esse livro da BCS de produção, que tem lá no site da BCS, é fácil de baixar. E um livro fora da atividade que eu acho que é obrigatório para qualquer pessoa é o Sapiens, né? Um best-seller aí, que eu acho que nesse momento especialmente é muito importante para a gente entender como que a gente chegou até aqui como humanidade, né? Que basicamente foi cooperando. Acho que esse é o ponto-chave, né? O homem só chegou, a humanidade só chegou onde está através de 2 coisas, com a crença, e a crença vai muito além de coisas religiosas ou imateriais, mas a crença em si, nas coisas, né? A confiança, né? E a questão da cooperação. Então, acho que Sapiens é a leitura obrigatória para qualquer profissional, para qualquer pessoa. Perfeito, perfeito. Yuri Pinheiro Machado, muito obrigado pelo teu tempo. Tenho certeza que foi um bom bate-papo. A gente tem bastante pessoas da campo que nos escutam e bastante pessoas que vão entrar na área profissional da suinocultura. Muito obrigado novamente pelo teu tempo. Obrigado, Jamil. Desculpa se eu me demorei um pouco em algumas respostas, mas é um tema que a gente se empolga muito. E mais uma vez aí, parabéns pela iniciativa de vocês e estamos à disposição aí quando precisar. Obrigado, Yuri. Um grande abraço. Até mais.